A santa paz de Deus, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, mais uma vez estamos aqui, glórias a Deus, nesse canal a qual o Senhor tem preparado para cada um de nós, para mim, para você, amados. Esse canal tudo se fez novo, amém? Para nós estarmos aqui meditando na luz da palavra de Deus, amém? O alimento para as nossas almas, importantíssimo. Para quem não conhece, o meu nome é Irmão Jackson e estamos aqui para fazer esta obra que nasceu do coração de Deus para os nossos corações, amém? Eu costumo falar, amados, que nós, apenas eu e você, estamos nutrindo esse alimento que Deus tem colocado nos nossos corações, para que haja um crescimento espiritual para as nossas vidas, um ensinamento, uma maturidade espiritual, para que venha despertar a nossa fé, amados. Amém? Nos tempos difíceis que estamos vivendo, glória a Deus. E os irmãos podem estar acompanhando lá no canal, escreve lá Jackson Antônio Alves, já vai sair, escreve meu nome inteiro, então os irmãos podem estar acompanhando lá a palavra de Deus. E nós estamos aqui, como diz o Senhor, né? Estamos expandindo o reino de Deus, demonstrando, alcançando almas, expandindo o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor e Salvador Jesus, demonstrando o amor e o poder de Deus a toda a humanidade, amém? Glórias a Deus. E estamos aqui, vamos dar continuidade nesta obra maravilhosa. Estamos lá Deus tem colocado em nossos corações em Mateus capítulo 5, o sermão da bem-aventurança. Glórias a Deus, é muito importante. E nós paramos aqui no bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, versículo 5. Não vamos estar lendo tudo para que nós ganhamos tempos, mas os irmãos, curta nosso vídeo e lembre-se, os irmãos podem estar acompanhando lá. Glória a Deus. Os irmãos podem estar acompanhando no em Mateus capítulo 5. Glórias a Deus. Capítulo 5, a partir do versículo 1 em diante. Amém? Gostaria que todos aí tivessem com as escrituras abertas já, para nós meditarmos na luz da palavra de Deus. Amém? Então vamos estar lendo aqui, com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo de Deus. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 1, Sermão do Monte. Amém? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Nós estamos falando, amados, desse canal Tudo se Fez Novo, sobre os mansos. O que é ser manso? Nós estamos falando desde o início. Ser manso é fazer o bem, glórias a Deus, esperar com paciência. E nós estamos falando exatamente do fazer o bem. O manso é aquele que faz o bem. O manso está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Nós falamos: tratai todos com honra, amai-os, irmãos, irmãos, temei a Deus, amai todos com honra.
Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei, pois estamos sendo beneficiados por Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, fala: para isso que fomos chamados, pois ser cristão, em parte, nos proporciona o grande privilégio de servir a Deus fielmente quando somos injustamente acusados. Tá? Então, está lá isso que Pedro fala. Agora, em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, o apóstolo Paulo ele dá exemplo. Está escrito aqui, pois, Filipenses capítulo 1, versículo 9, porque vos concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Então observe, o grande dom é a fé em Cristo, e o dom maior, podemos dizer, a dádiva maior é o poder que ele manifesta em nós, que ele revela em nós. O poder e o sofrer por ele, amados. Nós sofremos por eles. Aos olhos do mundo que nós falamos, achamos que estamos perdendo aos olhos do mundo. Nós somos taxados como aqueles que não sabem viver, aquele que não sabe desfrutar da vida, aquele que não sabe curtir a vida, não é assim? Muitas vezes falamos que somos fanáticos, irmão. Mas eles estão completamente equivocados, porque viver a vida é viver a vida debaixo da graça de Deus. Viver a vida, esta é a verdadeira vida, vida com abundância. O Senhor Jesus ele nos traz vida e vida com abundância. Agora o mundo já é o maligno. Não fala, amados, que o inimigo, o diabo não veio a não ser para destruir, para roubar, destruir e matar. E eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, este é a verdadeira vida com felicidade. Nós sabemos desfrutar a vida, amados, quando nós servimos ao Senhor. Glórias a Deus. É o contrário aos olhos do mundo. Então, é sofrer para poder manifestar-lhe o próprio afeto e trabalhar por sua causa. Então, o sofrimento é, na verdade, uma dádiva de Deus, pois nele o Senhor consola e consente que regozijamos, e esse sentimento é uma bênção, porque traz recompensa eterna, amados. Nós sofremos hoje por causa de Cristo, mas esse sofrimento ele transforma em alegria, amados, em felicidade. Portanto, Paulo escreve isso aos Filipenses, né? Imitarem o exemplo de Paulo, assim como vistes em mim, assim como eu sofro por Cristo, pela qual Jesus suportou o castigo injusto, pela qual Cristo Jesus suportou o castigo injusto. Isso nos mostra como podemos também suportar as aflições, né? Ele morreu por nossa causa, por isso que nós estamos aqui. E Provérbios capítulo 17, versículo 13, quando fala, Provérbios 17, versículo 13, quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Aquele que faz mal, irmão, ele vai trazer mal para a sua própria casa. Ele vai trazer coisas erradas, coisas que não edificam. Ele vai trazer para a sua própria casa, amados. Entendeu? Para a sua própria casa. Então, nós temos sim que glórias, fazer o bem. Não trazer provações em nossa casa, não trazer sofrimento, né? Não é isso que Deus ele quer da nossa vida, amado. Não é isso que Deus ele quer da nossa vida, amém? Então nós temos que entender isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pagar o mal com o mal é insensatez, é tolo, é agir como um selvagem, é agir sem entendimento, né?
Pagar o bem com o mal é agir como pagar o bem com o mal é agir como um demônio, mas pagar o mal com o bem é agir como cristão, amados. E nós somos cristãos. Amém? É como uma pessoa mansa. Isso é ser uma pessoa mansa. Glórias. E agora eu quero perguntar quais as razões que o Senhor Jesus nos dá para sermos mansos, porque nós estamos falando do manso aqui, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Desde o início nós estávamos falando, amado. Nós devemos ser mansos porque o nosso supremo modelo foi manso, o Senhor Jesus. As palavras dos seus inimigos certamente foram, sim, mais amargas do que fel que lhe deram para beber na cruz. Mas Jesus está lá, suportou. Mas as palavras que ele destilou de seus lábios foram mais doces do que o mel, foram palavras de perdão e de salvação. O que ele destilou, irmão? Ele trouxe todo o nosso pecado sobre ele. Ele carregou sobre ele. Sobre ele, glórias a Deus. Ele pagou todas as nossas vezes. Sobre ele, toda a amargura, toda a dor, todo o fel que lhe deram para beber, amados. Mas as palavras do interior dele, as palavras que saíam dos seus lábios, eram palavras de manso, eram mais doces que o mel, é o que é a palavra de perdão e salvação, amado. Que maravilhoso. Isso é muito interessante, que Jesus exorte o seu povo: aprendei de mim. E quando ele diz isso, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, ele não diz aprendei de mim a fazer milagres. Ele não fala aprendei de mim a abrir os olhos aos cegos, a levantar os paralíticos, levantar os mortos, não. Ele diz aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, amados. Porque eu tenho que ser manso. Por que eu tenho que ser manso? Porque os homens de Deus no passado, nós podemos aqui na outrora examinar as Escrituras Sagradas. No passado, os homens foram mansos. Abraão foi manso quando ele chega para Ló, seu sobrinho. Abraão, ele era o líder ali da jornada, e houve uma intriga entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão, porque foram se multiplicando as suas bênçãos, as suas heranças, foram se multiplicando sobre a face da terra. E não havia mais espaço para eles ali, de tanto que eles foram abençoados, prósperos. Então estavam dando ali já intriga entre eles, né? Estavam dando desentendimento a ele. Então Abraão disse para o seu sobrinho: escolha primeiro você tem liberdade. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Olha que Abraão falou ali como sendo líder. Até então, que sobrinho de Abraão, ele escolheu escolheu lá, ó, Sodoma e Gomorra, aqueles vales verdejantes, né? Terra boa, fértil, mas ele estava errado, amados. Ele estava errado, porque depois ele sofreu lá. A escolha que ele fez foi uma escolha difícil, uma escolha que ele precipitou em escolher. Ele olhou para aquelas terras campinas verdejantes, cheias de água, e fez a escolha dele. Então, muitas vezes eu costumo dizer que as escolhas que estão diante dos nossos olhos, achamos que é boa, e achamos que é fértil, abundante, e na verdade, amados, e não sabe lá o que espera lá naquele lugar. Nos engana, amados. Porque ali, quando a Ló escolheu Sodoma e Gomorra, fala que essa cidade havia homens terríveis, grandes pecadores sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Haviam homens terríveis e grandes pecadores ali. Então Abraão ele foi manso, deixou seus. Isso é ser manso, é abrir mãos dos direitos. Amém? A Bíblia diz que em Número capítulo 12, versículo 3, que Moisés era um homem mais manso sobre a terra. E Moisés era um homem firme, forte, aguerrido, ao ponto de enfrentar Faraó e seu império.
pois Moisés estava preparado por Deus e treinado para a guerra. Mas a Bíblia diz que quando o povo falou contra ele e murmurou dele lá em Mara, em vez dele ir contra o povo, diz a Bíblia que ele ora pelo povo e chora pelo povo. Olha que maravilhoso, amados. Que amor. Esse é ser manso. Quando muitas vezes você entra, as pessoas discutem com você, ou muitas vezes as pessoas brigam com você e você quer revidar, quer dar o troco. Não, amados, não é assim. Abaixa a cabeça. Ser manso é você não revidar, é não você dar o troco, não vingar, amado. É você calar-se. Glórias a Deus, amado. Amém? E orar por ele. A mansidão, irmãos, é o caminho de Deus para nós vencermos os inimigos. Então quando nós somos mansos, nós vencemos, desarmamos o inimigo, amado. Porque o inimigo, ele quer que você vá lá revidar, que você vai lutar, que você vai se irar, se vingar. É isso que o inimigo quer. É um prato cheio para ele, amado. Mas quando você está em paz, você é manso, não revida, ele desarma o inimigo, amado. Amém? A mansidão é o caminho para derreter o coração do inimigo, amados. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versos 1, fala que a resposta branda, calma, desvia o furor, mas a palavra dura, a palavra ríspida, suscita a ira, irmão. Então não vai alimentar o inimigo com palavras de ira quando você está nervoso, você está irado, você está de cabeça quente, querendo resolver com suas próprias forças. Não falamos muito sobre isso. Não vá não, porque é isso que o inimigo lhe quer. Mas com calma, com brandura, com amor, você se resolve tudo com paciência, com mansidão. As palavras doces, com calma, com doçura e sabedoria, tornam o conhecimento atraente, interessante, mas o insensato tolo só diz bobagem e nada aproveita. E muitas das vezes traz contenda, briga, ira. Então, é assim que a gente tem que resolver. A ira faz um amigo tornar-se inimigo, mas a mansidão, a brandura, faz o inimigo tornar-se amigo, amados. Olha que maravilhoso você resolver com brandura, com amor. Glórias a Deus. Amém, irmão? Quando eu tenho ouvido uma passagem que o inimigo, o rapaz estava para viajar e ele estava dentro do aeroporto, né? Dentro do aeroporto, pronto com as malas, ele e a esposa dele para fazer uma viagem de férias. Enquanto o voo dele ainda, ele estava na espera do voo dele, ele foi lá tomar um cafezinho ali, né, no conveniência ali, né, do aeroporto. Ele foi lá e pediu, por favor, você poderia ver 2 cafés para nós? Aí ele falou, quanto é o café? É tanto. Ele falou, é tanto o café. A moça falou, é tanto. Ele falou assim, eu posso, porque era caro, geralmente é caro, eu posso pagar posso dividir no cartão? Aí a moça nem deixou de ouvir e foi lá. Ignorou ele e foi lá. E demorou para vir um café, demorou para vir um cafezinho. Eles estavam esperando e já é a hora do voo dele, 10, 15 minutos já era tempo. Ele ia atrasar do voo dele, né? Aí ela veio, ele chegou, escuta, você não poderia trazer o café para nós? Nós estamos esperando. Aí disse que ela foi lá no fundo, pegou o cafezinho, a bandeja foi lá e bateu no balcão assim, pá! E a esposa dele que estava do lado, ela pegou, ela não aguentou. Ela falou para ele, ó, eu não vou deixar quieto isso aí não, eu vou falar com ela. Eu vou chamar a atenção dela, eu vou falar com ela. Aí ela falou, calma, bem. Olha, ela talvez ela esteja lá desde as 5 horas da manhã, atrás desse balcão,
com problema. Talvez ela está com problema na casa dela, ou problema com o filho dela, com o esposo dela, seja qual for. Você vê que ela não está bem. Aí ele foi lá, ficaram quietos, foi lá e foram pagar o café. Aí quando chegou o café, foi pagar o café, ele falou para ela, obrigado. Ela falou, obrigado do quê? Obrigado porque eu sei que mesmo você não estando bem para nos servir, você nos serviu. Mesmo estando bem para servir, você serviu o cafezinho. Eu sei que você não está bem. Ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Chorar. Agora eu pergunto, amados, e se ele tivesse brigado com ela, tivesse xingado ela, irmão? Não, ele foi lá, conversou com ela, deu conselho para ela, amados. Então, não é assim que a gente resolve, amado, com estupidez, você não sabe o problema da outra pessoa, você não sabe se brigou com o esposo, se o filho está doente. Então, a gente tem que analisar bem, amados, com calma, com doçura, sabedoria, amém? Então, quais são as recompensas disso, né, de você agir dessa maneira, né? E Jesus disse, se você for manso, você vai ser muito feliz. Bem-aventurados os mansos. A palavra que Jesus usou no grego significa alegria, felicidade dos deuses. Então nós falamos sobre isso. Então era a felicidade dos deuses, era a palavra na língua do grego clássico. A felicidade plena, completa, total. A felicidade sem nenhuma mistura. A felicidade pura. Sem nenhuma mistura. Esta é o verdadeiro significado da bem-aventurança. Essa é a verdadeira felicidade, amém? Amados, amém? Então, nós temos que ver uma felicidade plena, né? Pura, plena, superlativa. A felicidade que não depende de circunstância, amado, para ser feliz. Se você ser manso, você vai ser uma pessoa feliz. Pois você não vai ser feliz pisando em outras pessoas, você não vai ser feliz você vai ser feliz sendo manso, não brigando, pisando com outras pessoas, em cima de outras pessoas, entendeu? Você tem que transmitir esta felicidade para as outras pessoas. Sabe que uma coisa contagia a outra. Se você estiver falando só palavras contrárias, palavras de derrota, palavras negativas, também vai se tornar, a pessoa vai sentir tudo isso na vida dela, vai transferir para ela. Mas se você falar palavras de alegria, de felicidade, palavras boas, você vai trazer coisas boas para elas, amém? Agora há uma razão por sermos felizes. Qual é a recompensa? Eu faço uma pergunta. A promessa que Jesus disse, os mansos herdarão a terra. E de que maneira, se nós somos peregrino aqui, sabe que o significado disso? Sabe que o que significa isso? Quando a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra, significa o manso é aquele que usufrui o melhor dessa terra. Ele come o melhor dessa terra. Ele está sempre contente. Ele está sempre feliz. Ele está sempre grato. Na linguagem do apóstolo Paulo, ele é aquele que é pobre, mas enriquece a muitos. Ele não tem nada, mas ele possui tudo. Olha que maravilhoso, irmão. Então essa é a recompensa. Glórias a Deus. Olha em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4. Vamos lá. 2 Coríntios. Glórias a Deus. Capítulo 6, versículo 4. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Quem tem Jesus tem tudo. Olha o que ele fala aqui. A abnegação de Paulo. Pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos,
nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus e pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos. Olha que ele fala, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigado, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha como ele termina, que maravilhoso esta palavra, amados. Então vale a pena nós passarmos por tudo isso e suportarmos essas aflições, amado, porque ele mesmo fala, com tudo isso, glórias a Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Com tudo isso, glórias a Deus, ele fala, é aquele que é pobre, mas enriquece a muito. Ele não tem nada, mas ele possui tudo. Olha que maravilhoso, amado. Observe a abnegação de Paulo, ou seja, a renúncia, a própria vontade em função de servir ao Senhor. Ele renuncia à própria vontade em função de servir ao Senhor. Desprendimento das coisas desse mundo em benefício próprio, ou seja, Paulo não se beneficiava à própria vontade, dos próprios desejos ou das tendências humanas naturais, em nome de qualquer imperativo ético. Paulo tinha um princípio de dedicação extrema ao seu ministério. Olha que maravilhoso. Então, às vezes, o ministério dá motivos para que fiquemos entristecidos, como no comportamento de Paulo com os coríntios. Mas essa tristeza transforma em alegria. Há motivo para Paulo ficar desanimado, triste? Sim. Mas o Senhor Jesus a cada dia fortalecia ele, consolava ele, dava força a ele, amados. Então Paulo era pelo menos às vezes literalmente pobre, sem nada. Às vezes, entretanto, seu ministério enriquecia seus ouvintes, pois ele seguia o exemplo do próprio Jesus. Olha que maravilhoso. Ele seguia, por exemplo. Então, o apóstolo Paulo, às vezes ele passava necessidade. Ele fala mesmo em Coríntios que ele soube viver na abundância e na escassez. Na abundância, na sobra e na riqueza e na pobreza, na sobra e na escassez. Ele sabia viver, amados. Mas uma coisa ele dizia, entretanto que eu passe por tudo isso, mas quando eu, ao abrir da minha boca, eu falando o evangelho, então seus ouvintes ouviam, enriquecia muito, seu ministério era rico, amado. Porque ele era pobre e não tinha nada, mas ele possuía tudo, glórias a Deus. Amado, ele fala, ele é pobre, mas enriquecia muitos, não tem nada, mas ele possuía tudo. Então, Filipenses capítulo 4 e 11, vamos lá. Glórias a 4:11, Filipenses 4:11, ele fala aqui, glórias a Deus, 4:11, aqui ele fala, a gratidão de Paulo para com sua licença. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas os faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que fortalece.
Todavia fizesse bem, associando-vos na minha tribulação. Olha que ele fala, que maravilhoso. Então, glórias a Deus. O próprio Paulo fala da renúncia que ele tinha. Amém? Então, Paulo, ele era pelo menos, às vezes, literalmente pobre, mas sem nada. E às vezes, entretanto, seu ministério enriquecia seus ouvintes. Ele seguia o exemplo do nosso Senhor Jesus. Aqui. Então, o manso é Paulo, que diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E ele confia não na prisão, mas no provedor. Ele não confiava nas bênçãos, mas no abençoador. Entendeu? Manso é aquele que é herdeiro de Deus, é aquele que é cordeiro com Cristo. E nós temos que entender isso, irmãos. A Bíblia diz que tudo que é do Pai é do Filho. Observe lá a parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15. A passagem lá fala que o pai tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. Foi quando o pai disse para o seu filho mais velho, indignado, pois ele estava se recusando a entrar na festa da reconciliação do seu irmão mais novo que voltou. Então o seu irmão mais novo, ele diz: olha pai, eu não quero ficar mais aqui, eu quero sair, eu quero viver a minha vida. Então ele repartiu a herança que ele tinha por direito e foi viver a vida dele longe. Mas aí ele voltou, irmão, porque ele estava passando necessidade. Ele viu o quanto ele havia se arrependido gastou toda a sua herança e começou a passar fome, necessidade, amado. Ele voltou, ele se arrependeu e voltou para a casa de seu pai. E o pai disse ao filho: tudo que é meu é teu. Só que o filho mais velho, ele estava indignado de ver a atitude do irmão mais novo, por quanto ele tinha voltado para casa, tinha vendido tudo. Mas aí ele se recusava a ir na festa de reconciliação que o pai deu ao seu filho. Coloque a melhor roupa nele, o anel, e vamos, porque o meu filho havia se perdido, agora voltou. Ele falou para o filho mais velho: porque, seu irmão, tudo que... Aí ele disse para o filho mais velho: tudo que é meu é teu. É por essa razão de você ficar indignado, porque aquele que se havia perdido foi achado, que era o irmão dele. Então tudo que é de Deus é seu, meu irmão. E o que Deus tem? E o que Deus tem para nós? Deus tem tudo. Do Senhor é a terra, é a sua plenitude, tudo pertence a Deus. E você é filho do dono de tudo. E você é herdeiro de Deus, é cordeiro em Cristo. E esta herança você não a toma por força, por poder, por dinheiro. Você a recebe por herança. Os mansos herdarão a terra, amados. Aqueles que servem o Senhor. Tem a maior riqueza. Por isso que o apóstolo Paulo, ele tinha Jesus, ele tinha tudo. Amém? Salmos 37, número 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz, amado. Observe, pois foram os mansos que herdaram a terra prometida, a terra que mana leite e mel, Canaã. Lembra? Lembrando que não foram todos os que alcançaram a terra prometida, sendo que muitos morreram no deserto. Então o povo de Israel lhe será dada a promessa de Deus herdar a terra prometida, se possuírem a terra, ou seja, refere ao passado da herança prometida da terra, do país de Canaã, da terra de Canaã, que foi prevista durante tanto tempo pelos patriarcas, e que era considerada como a bênção máxima de Deus ao seu povo, não foi isso? Agora Salmo 37, do número 9, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Salmo 37, 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Isaías capítulo 60, versículo 21, todos os do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então, observe que há um paralelo entre a bênção material e a terra e a bênção espiritual, quer dizer, a terra celestial. Então, isso simboliza para nós a nossa herança espiritual. A nossa pátria celestial,
os mansos herdarão e desfrutarão o melhor da terra presente aqui, tudo material, tudo que é necessário aqui, e também futura. E para nós agora que somos herdeiros e cordeiros em Cristo, nos resta herdar a terra, o que é espiritual, o reino messiânico, é o mais importante, amados. Porque toda essa terra aqui vai perecer, mas aquela novos céus e nova terra, essa lhe será dada por herança para cada um que, se for firme e fiel até o fim, alcançarão o coroa da vida eterna. Então o povo lhe será dada a promessa de Deus, herdar a terra material e maiormente a terra futura, gloriosa, espiritual, para todos os mansos. Amém? Então, e para nós hoje, o povo de Deus que está desfrutando dessa terra material, porém manchada de pecado, prefigura o reino messiânico, e isso significa participar do reino messiânico. Mas somente os mansos herdarão a terra celestial, a nova Jerusalém. E os que são humildes diante de Deus herdarão. Os que são humildes diante de Deus herdarão não somente as bem-aventuranças celestiais, mas também terão direito ao reino de Deus, que juntamente governará esta terra. Salmos 37, do número 9. Deus promete aos justos uma herança eterna na terra. Ou seja, isso significa que aqueles que seguem os caminhos de Deus e confiam nele serão recompensados e desfrutarão de uma vida abundante, plena, completa no futuro. Esse é algo eterno que Deus vai dar para nós, uma herança eterna nos céus. Portanto, o ímpio parece que tem, o ímpio quando partir, ele não vai poder levar nada, ele não vai usufruir nada. Mas aquele que é manso, ele tem tudo. Ele possui a terra agora e finalmente ele vai possuir o novo céu e a nova terra. Então, a Bíblia diz que quando essa terra for purificada pelo fogo, o Senhor Jesus voltar na sua glória, poder e majestade, haverá no céu a nova terra perfeita, sem pecado. E nós, povo de Deus, os mansos salvos, vamos habitar com Jesus, vamos reinar com Jesus, vamos experimentar as delícias desse paraíso restaurado e vamos tomar posse definitiva e permanente e eterna de toda a terra, não só física, não só física, mas espiritual. E nós estaremos com Ele para sempre, desfrutando das aventuras do novo céu e da nova terra. Então isso é ser manso, isso é ser feliz. Então você é muito feliz, porque se você é manso, essas promessas é para você, é para mim. Amém? Então está explicado, amados, o que é ser manso, o que é maravilhoso ser manso. Amém? E depois, se Deus assim der graça, nós estaremos aqui entrando na bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Outro algo maravilhoso que Deus ele quer nos esclarecer também, amados. Amém? Então, é importante então nós falei sobre bem-aventurança, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, amados. Então, essa é a terra que o Senhor tem para cada um de nós, a verdadeira terra celestial que nos guarda, amados. Se nós formos firmes e fiéis até o fim, formos mansos e aprendemos com o nosso Senhor Jesus, glórias a Deus, a controlar as nossas iras. Eu falei para você que nós podemos irar, mas sem pecar. Guardar a fé em nossos corações, amado, e aprender com o Senhor Jesus a sobressair a cada uma delas. Amém? Na virtude e na graça de Deus. Glórias, aleluia, Jesus, maravilhoso. Então é isso que Deus ele tem nos concedido, estamos aqui, amado. Vamos agora, glórias a Deus, terminamos aqui. Vamos agora, gostaria que todos aqui, pela graça e misericórdia de Deus, vamos assim agradecer e buscar a Deus. Vamos curvar as nossas cabeças
e vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus altíssimo e bom Pai, no nome consagrado do Teu Filho Jesus amado, mais uma vez nos colocamos diante da Sua graça, diante da Tua majestade, da Tua soberania, para dizer o quanto estamos gratos, o quanto estamos felizes de estar diante da Tua presença, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, venha ao nosso encontro, Pai, a minha vida, a vida da minha família, os meus filhos, a vida dos Teus filhos que aqui vão ouvir este mensagem nesse canal Tudo se Fez Novo, cada alma, cada jovem, cada criança de mais idade, de idade avançada, seja qual for eles, ó Pai, venha, glórias a Deus, falar através dessa mensagem nos corações de cada um dos Teus filhos, para que possamos aprender de Ti a viver sobre essa face da terra, Pai. Enquanto estamos vivendo nessa face da terra, como diz, manchada de pecado, onde a maldade jaz à nossa porta, mas se nós estivermos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua cobertura, Pai, seguindo os Teus caminhos, ó Pai, o maligno não pode nos tocar, Pai. Assim é vivermos uma vida bem-aventurada, feliz, ó Pai, plena, completa, em todos os sentidos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Sabemos que o Senhor pode nos dar o melhor dessa terra, todas as provisões necessárias, Pai, vem da Tua palavra sobre as nossas vidas, porque nós buscamos primeiro o reino de Deus e a Sua justiça, e o Senhor fala que as demais coisas nos serão acrescentadas, Pai. Temos certeza disso, que através das Tuas provisões, ó Pai, recebemos aquilo que necessitamos, ó Pai. Glórias a Deus, Pai, e não temos falta de nada, Senhor Jesus, porque nós não nos confiamos nas bênçãos, não confiamos nas bênçãos, não nas provisões, mas nós confiamos no abençoador, no provedor, ó Pai. Aleluia, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Aleluia. E portanto, Pai, tudo isso, Pai, é uma sombra daquilo que o Senhor tem para nós nos céus, porque o Senhor dará um novo céus e a nova terra. Glórias a Deus, maiormente, mais maravilhoso. Não temos palavras a expressar, são a vida eterna, Pai, que nos céus, ó Pai. Esta é a maior herança que o Senhor está reservando para cada um de nós, se formos filhos, ó Pai. Assim eu peço que o Senhor venha ao encontro aos Teus filhos, ó Pai, abençoa cada um deles, abençoa esse canal, para que o Teu Evangelho possa propagar e alcançar almas, ó Pai, que haja o maior número de almas possíveis em todas as partes deste mundo, Pai, que a Tua palavra venha transpassar as barreiras, atravessar as barreiras, alcançar o horizonte, tirando os Teus filhos das garras de Satanás, tirando da destruição, do pecado, das trevas, e trazendo para a maravilhosa luz da Tua graça, Pai. Em qualquer parte deste mundo, venha alcançar pela Tua misericórdia, Pai. É isso, Pai, assim como também tem alcançado a cada um de nós. Que a Tua palavra que foi dada venha criar transformações nos nossos corações, Pai. Venha nos alimentar a cada dia, para que possamos crescer e que possa fortalecer a nossa fé, Pai. É isso, Pai, abençoa a cada um de nós, abençoa esta noite e tudo que o Senhor tem provido, Pai, nesse dia. Assim só temos que dar graça, Pai. Em nome de Teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Amém, irmão. Graças a Deus por esse momento que o Senhor nos concedeu. Eu saúdo a todos com a santa paz de Deus. Amém.